que Cleison ele tem tido no espírito tem a ver com aquilo que eu acredito que o Senhor ele quer compartilhar com a gente hoje, né? A última vez que a gente esteve aqui compartilhando uma palavra, a gente falou algumas coisas sobre ser filho de Deus, né? E que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos fazer o que vemos o Pai fazendo, né? Por que isso? Porque às vezes a gente se relaciona com Deus só pela demanda, né? A gente às vezes se relaciona com Deus na expectativa de que Deus tem todo o poder para resolver o nosso problema, resolver a nossa dificuldade, resolver a nossa vida financeira, o nosso casamento que às vezes não está bom, o nosso desemprego, a nossa doença. Ele tem todo o poder para fazer tudo isso. Mas às vezes a gente entra em um ciclo vicioso, onde a gente acaba se colocando à disposição. Você botou uma média de café, não foi doideira? Às vezes a gente acaba entrando em um ciclo vicioso, porque ao invés de nós nos relacionarmos com o Pai por conta de quem Ele é, na condição de que nos tornamos filhos de Deus, nós nos relacionamos com Ele por conta das nossas demandas pessoais, né? E quando a gente faz isso, a gente não consegue desfrutar do amor do Senhor. A gente não consegue desfrutar da paternidade de Deus. Então, aquilo que o Senhor tem comunicado no nosso espírito para a igreja é que esse é tempo de encarnarmos a identidade de filhos de Deus, porque só vivendo como filhos de Deus vamos conhecer a Deus como o Pai. Muitos de nós, ao longo da nossa vida, experimentamos Deus como Senhor. Aquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, aquele que tem a capacidade de resolver o nosso conflito, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento. E Deus, de fato, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de resolver tudo aquilo que às vezes em nossa vida está caminhando por um lugar que não é tão agradável assim. Mas a gente precisa entender que todo aquele que recebeu a Cristo, ele se torna um filho de Deus. Entende? E ser filho de Deus é ser como Cristo, porque Jesus, o Cristo, era o Filho de Deus. E o porquê ele foi para a cruz? Para manifestar para nós aquilo que a gente estava cantando, o amor do Pai. Então o amor do Pai, ele não é revelado para nós quando ele resolve o nosso problema, irmãos. Quando ele resolve a nossa vida financeira, quando ele resolve a nossa doença, a nossa fragilidade emocional, a dificuldade do casamento, a dificuldade que a gente pode viver. Não é isso a base. Porque a base do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Quem era esse Filho? Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que qual é a dificuldade às vezes que a gente tem? A gente pensa que perecer é quando tudo dá errado na nossa vida. Estava conversando com o Mateus na quinta, né, com o Danilo, a gente estava lá em casa, e a gente estava conversando sobre esses acontecimentos que acometem a nossa vida, que nos sufocam, que nos pressionam, e graças a Deus que tudo está dando errado. Sabe por quê? Porque se tudo tivesse dando certo, provavelmente nós estaríamos distantes de Deus. Mas pelo fato de que nós estamos, tudo está dando errado, nós estamos diante de Deus. Entende? Então, o que seria de fato essa estrutura de perecimento na nossa vida? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele fala sobre um tipo de desintegração da nossa vida, onde ela vai se acabando aos poucos, e depois ele fala sobre a eternidade. Por que ele fala sobre a eternidade? Porque todo aquele que recebe a Cristo, crê no seu sacrifício e na sua ressurreição, ele recebe poder do Espírito de Deus para se tornar filho de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 8, a gente vai chegar lá logo, que aquele que anda, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o Filho de Deus. E o Espírito de Deus, irmão, ele não nos guia para
a organização do cumprimento da nossa vida, o desejo do nosso coração, o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa perspectiva, sabe? Ele não vai nos guiar para que a gente conquiste tudo aquilo que de alguma forma pode atrapalhar a nossa relação com Ele. E muitas vezes nós estamos nesse lugar, indo para a casa de Deus e buscando a Deus, não pela relação com o Pai, mas porque Deus tem o poder de fazer aquilo que eu tenho necessidade. Entende? E quando a gente se vicia nesse tipo de comportamento, isso só manifesta que nós somos escravos e não filhos. Nós somos escravos de quem? Do diabo. A gente é escravo de quem? Das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus que aquele que pede, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. E vocês não recebem, porque aquilo que vocês pedem é para o desfrute dos vossos próprios interesses. Então, o que é que a gente faz às vezes diante de Deus? A gente busca a Deus por amor a Ele, por honra ao sacrifício de Cristo, porque nós queremos conhecer a Deus como Pai, ou nós somente buscamos a Deus por conta daquilo que Deus pode fazer para nós. O benefício que Deus traz para nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam e creram no seu nome, foi dado poder de se tornarem filhos de Deus. Aí a gente acha que o direito de se tornar filho de Deus é basicamente ter todo o benefício de não ter uma vida ruim, de não ter uma vida com sofrimento, de não ter uma vida com problema, de não ter uma vida que sofra pressões, que exija da gente esforço, perseverança, bom ânimo, contentamento. A gente acha que ser filho de Deus é viver ganhando bem, é viver sem ter problema no casamento, é viver sem ter doença, é viver dando risada o tempo todo, quando na verdade não é isso que o Evangelho diz. Jesus mesmo disse, vocês vão sofrer muitas tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus, o Cristo, ele venceu o mundo, o pecado, os desejos carnais, as tribulações, nós recebemos o poder de Deus para nos tornarmos parecidos com Cristo. Por isso que João está falando isso no capítulo 1 e no versículo 12. E aí, você que trouxe Bíblia, a gente está continuando aqui uma mensagem, tá certo? A última vez que a gente esteve ministrando, a gente falou sobre o que essa questão de ser filho de Deus e tal, e eu toquei alguns pontos sobre o filho pródigo. Quem se lembra? Você se lembra? Não. vai, se lembra. Você se lembra? Ele se lembra. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, continuando essa perspectiva da paternidade de Deus. Então a gente vai abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Lucas 15. A partir do versículo 11. Alguém se disponibiliza aí para ler, por favor? Lucas 15, a partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho.
trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, se foi para o seu pai. Continua? Continue. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí. Que palavra maravilhosa, né? Todo mundo entendeu? Jesus ele está contando uma parábola, uma história enigmática. Mas ele está falando que um homem que tinha muito poder aquisitivo, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo diz o seguinte para ele: ó, me dê a minha parte da herança, aquilo que é meu direito. Entende? Não trabalhou, não carregou um balde com brita, não cavou um poço, não meteu a mão no arado, não capinou o jardim, não fez nada, não botou uma cerca, não fez nada. Mas ele quis receber um benefício através do esforço do seu pai. Sem o pai ter morrido, né? E o certo era depois que o pai morresse, ele Receber a herança. Perfeito. E aí ele diz o quê? Pai, me dê aquilo que eu tenho direito, que eu quero me aventurar, eu quero viver outras coisas. E ele faz o quê? Ele vai viver na farra. E aí existe uma denúncia, logo a gente vai chegar lá, que o filho mais velho faz. O filho mais velho diz: ele gastou o seu dinheiro com prostitutas, com prostituições. O que é que isso fala? Fala só de questões de imoralidade? Não. Mas fala sobre um nível de corrupção que determina usar tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida como bênção, como os nossos próprios interesses. E aí ele se afasta do pai e do irmão. Ele não se afasta só do pai. Ele se afasta do pai e do irmão. Porque ele tinha o desejo de viver outras coisas. Pegou tudo que tinha, se picou, foi para uma cidade distante, lá gastou tudo, até que ele ficou pobre. E aí ele começou a trabalhar cuidando dos porcos. E ele teve o quê? Fome. Ele teve fome. Ele teve uma necessidade básica de sobrevivência, que é a fome. Ter fome é errado, gente? Mas a gente tem que entender que a fome só existe por causa do pecado. Quando Deus criou Adão pleno. Só depois do pecado, Deus ordenou o trabalho para que a terra produzisse através do trabalho de Adão. E aí ele se alimentaria. Então, basicamente, aquilo que a gente vê é que a fome mesmo, como que definha, ela só é gerada a partir do pecado que o homem produziu. Então, a necessidade básica que nós temos, ela é uma das consequências do pecado. A realidade que Deus criou para nós, na eternidade, não há dor, fome, peste, doença, sofrimento. Por isso que Apocalipse diz que quando o novo céu e a nova terra for estabelecido, o Senhor será o nosso sol e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Porque no reino dele não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento. O que é que ele está falando ali? Que essa estrutura do reino de Deus, ela vai combater todas as necessidades básicas e todos os recursos que fazem com que a nossa vida, enquanto filho de Deus, ela seja esmiuçada, ela pereça. Porque ele colocou dentro do homem a eternidade. Entende? E aí a gente começa a perceber esse cenário sendo construído. Não na figura do filho pródigo, não na figura de Adão, mas a partir das nossas próprias vidas. Por quê? Porque muitos de nós só nos colocamos diante de Deus em algumas ocasiões, não estou generalizando, mas grande parte dos momentos que a gente se coloca diante de Deus é para pedir a provisão para a nossa necessidade.
É para pedir que Deus resolva o nosso problema. É para pedir que Deus nos livre do sofrimento. É para pedir que Deus conserte um problema que nós mesmos geramos pela nossa falta de sabedoria e de maturidade. Isso é errado, gente? Não. Mas a partir do momento que a minha relação com Deus é construída a partir do que Deus pode fazer por mim, eu estou anulando a obra da cruz. Porque, primariamente, Jesus ele não morreu na cruz para nos salvar, para salvar a nossa vida, salvar os nossos projetos, salvar os interesses que a gente tem. Que a gente acha que, não, eu vou para a igreja porque eu vou ser salvo. Então agora tudo na minha vida vai dar certo, porque Jesus me salvou de todos os problemas que eu teria a ter. Essa é a perspectiva de salvação que a gente tem. Isso é pecado, gente. Não é isso que a Bíblia diz. Pensar dessa forma anula a verdade da obra redentora de Cristo na cruz. Jesus ele morre para nos devolver a relação com o Pai. E é na relação com o Pai e com os irmãos que nós somos salvos. Entende? Então aí eu brinquei, né, na última vez que a gente estava aqui conversando, que eu falei que às vezes a gente quer se safar. A gente quer se safar como? Vou para a igreja para me safar dos meus problemas. E a gente tem um dito popular aqui em Salvador, meu irmão Valdir, que é o termo safado. Que a gente acaba atribuindo isso para pessoas de mau caráter. Mas se a gente olhar corretamente o significado do termo no dicionário Aurélio, significa que a pessoa que é safada é a pessoa que quer se livrar dos seus problemas. Então, se nós, às vezes, só nos relacionamos com Deus, só buscamos a Deus, ou buscamos os irmãos, ou viemos para a casa de Deus para nos livrar dos nossos problemas, significa que a intenção do nosso coração está completamente errada. A gente não consegue honrar a obra de Cristo na cruz, porque Jesus não nos salvou para nos livrar dos nossos problemas, mas Ele nos livrou do pecado e da morte para que na relação com o Pai e com os irmãos nós estivéssemos a salvo, porque não há um outro lugar que haja salvação se não for no nome de Jesus. É isso que a Bíblia diz. E se nós somos salvos no nome de Cristo, Cristo tem um corpo que é aí. Então é na relação com o corpo de Cristo que eu sou aperfeiçoado nessa obra de salvação. Aí o pródigo, ele gastou tudo que tinha. E ele teve fome. E quando ele teve fome, ele se lembrou do... Tem muita gente que faz isso. Tá tudo caminhando de boa na vida. Não, esse projeto aqui tá dando certo, por isso que a gente estava brincando. Tomara que tudo dê errado. Porque se tudo tivesse dado certo, com certeza a gente não estaria aqui. Se o nosso projeto pessoal tivesse dado certo, a gente ia buscar a Deus mesmo? Será? Ou a gente ia esquecer do Senhor? Ainda bem que o filho pródigo voltou para o pai, porque tudo deu errado. Porque se tivesse dado certo, ele não teria voltado para a casa do pai, irmão. Aí ele faz o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá há abundância de pão. Ele não voltou para a casa do pai porque ele amava o pai, meu irmão Dreci. Porque ele queria ter a relação com o pai e com o irmão. Ele voltou para a casa do pai porque ele sabia que o pai tinha aquilo que ele queria receber para suprir a sua necessidade, que era o alimento para a sua fome. E aí ele vai: voltar-me-ei e me lançarei diante do meu pai e direi: pai. Mas pelo menos ele se arrependeu. Pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele vai. E aí quando um dos servos olha, o Senhor avista o filho vindo, o rapaz ele não chega nem em casa, o pai já corre, se lança nos pés do filho, abraça ele. Olha o que a gente estava cantando aqui. O pai abraçou o filho, beijou o filho, cheirou o filho e pediu para os servos servirem o filho. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor gera em nós arrependimento genuíno, Ele redireciona a nossa rota para a relação com o Pai e para a relação com os irmãos. E é nesse ato
de arrependimento que Deus nos devolve para a sua mesa, para ceiar com Ele. Por isso que Jesus ele vai falar sobre a boda dos cordeiros. É praticamente a mesma coisa que eles estão falando ali. O pai casou o filho, está tendo lá o festejo do casamento, a mesa farta de comida, ele manda os servos chamarem os amigos e todo mundo dá desculpa. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu comprei 2 campos, eu estou vendendo uma propriedade e ninguém pôde se assentar na mesa. E aí ele manda chamar quem agora? Então vá pelas ruas e chame os leprosos, os aleijados, os mancos, os cegos, os mudos. Sabe quem é essa categoria de pessoa? Sou eu. O cego sou eu. O manco sou eu. O coxo, o surdo, o mudo, o leproso sou eu. Porque ele me pegou da vulnerabilidade, me limpou, me lavou, me deu roupa, me deu banho, colocou um anel no meu dedo, calçou uma sandália nos meus pés e me fez de novo assentar na sua mesa para comer com pão na sua presença. É isso que o Pai faz conosco. Então, o filho pródigo voltou para a casa do pai, mas ele nem precisou, Mateus, pedir ao pai o pão. Porque o pai parece, a Bíblia não diz isso, mas parece que o pai já imaginava que ele estava com fome. Porque o pai manda ele fazer o quê? Os servos vão matar o cabrito. Então, irmão, quando você volta para a relação com o pai honra você na sua necessidade, independente de qual é a motivação dela, contanto que você tenha se arrependido genuinamente. Sandálias novas, a beca de príncipe, o anelzão de teologia no dedo, deu um bocado de cheiro no rapaz, eu te amo, você é meu filho. E ele diz, pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser lançado seu filho. Mas o pai interrompe a oração do filho. Porque a oração do filho, quando ele estava com fome e foi convencido, é de que eu vou voltar para casa do meu pai porque lá a abundância de pão. Então eu vou falar com meu pai para que ele me trate como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Mas o pai honra a aliança que ele tem com o filho e não trata o filho como um servo, mas como um príncipe. E aí tem algo aqui em Salmo 40. Eu acho que é Salmo 40, se eu não estiver errado. Não, Salmo 90. Salmo 90, o Salmo de Moisés. Alguém lê aí, por favor, Salmo 90, versículo 16 e versículo 17. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória aos teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, e se confirma as obras das nossas mãos. A tradução está um pouquinho diferente. A minha tradução diz assim, ó, que a sua obra apareça para os seus servos e a sua glória aos seus filhos, e seja, ó que lindo, a beleza do Senhor sobre nós, para que a obra das nossas mãos seja fortalecida todos os dias. Então o que é que Moisés está dizendo aí? Ele está dizendo que a obra de Deus ela vai aparecer para os servos, mas a glória de Deus ela só aparece para os filhos. E você não foi chamado para ser servo. Você não foi chamado para ser um funcionário de Deus. Eu sou servo do Deus. Eu sou general, eu sou soldado do exército de Deus. Essa mentalidade, ela revela que a gente só conheceu a Deus como Senhor e não consegue desfrutar dele como um Pai. Sabe por quê? Porque, olha o que Jesus disse,
Meu pai está trabalhando até agora. Deus é um pai de família, irmão. Deus é muito ocupado. Não pense que Deus está lá sentado no trono sem fazer nada, não. Porque quem mais trabalha é Ele. Tanto é que Jesus disse, meu pai está trabalhando até agora. Quanto tempo tinha que Deus tinha fundado o mundo? Quem sabe fazer essa conta? E até aquele momento, Deus ainda estava trabalhando. Embora, em Gênesis, a Bíblia diga que Deus olhou para a sua obra e sentou e descansou. Mas isso não significa que Ele parou de trabalhar. Porque o trabalho de Deus, ele é o trabalho do descanso. Entendeu, Mateus? E aí, ele diz, a sua obra é revelada aos seus servos. Quando nós nos relacionamos com Deus na mentalidade de que somos filhos e Ele é o nosso Pai, nós também vamos cooperar com o trabalho do Pai, porque a Bíblia diz, por meio de Jesus, que o Filho faz o que vê o Pai fazer. Meu irmão Valdir está aqui, Danilo está aqui, Biel está aqui. 3 gerações, de pai, filho e neto. Mas aqui é pai e filho. Com certeza, teve esse bigode estiloso aí mesmo, aprendeu com o senhor. Ele aprendeu com o senhor. Sabe por que ele aprendeu? Porque ele viu o pai fazer. Agora, com certeza, existem vários outros comportamentos, atitudes, posturas que Danilo tem, que Biel, só de olhar, ele já replica, porque ele vê o pai fazer. Então, o trabalho de Deus não é um esforço para o filho. O trabalho de Deus não é um esforço para o filho. E sem precisar, o filho sempre recompensa, o pai sempre recompensa o filho a partir do trabalho que ele faz. Só que qual é a questão? É que a gente, né, o sistema do salário, que daqui a um tempo a gente vai falar sobre isso também. Emprego e salário. A gente acha que Deus, a gente honrou Deus, como trabalhei para Ele. Fui pregar o Evangelho, então agora eu estou com expectativa de receber algo bom. Ajudei uma pessoa, então Deus tem que fazer por mim, porque eu ajudei uma pessoa. Eu dizimei, eu ofertei, então eu estou na expectativa de receber algo da parte de Deus. E quase sempre essa expectativa é sempre material, ou então emocional, ou então estrutural da nossa vida. Deus, a gente serve a Deus na mentalidade de servo e tem expectativa de receber um salário. Que mentalidade é essa? Uma mentalidade de escravo, irmão. E isso revela as intenções do nosso coração. Porque nós precisamos servir ao Senhor e aos irmãos, não na expectativa de receber algo em troca, mas porque nós amamos o Senhor e nós amamos o nosso próximo. Por isso que, por intermédio de João, Jesus disse em 1 João capítulo 3, versículo 16, nisso nós conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida uns pelos outros. E aí eu volto a dizer que o pródigo, ele não voltou para a casa do pai por causa da relação do irmão e do pai, mas ele voltou porque ele estava com fome, ele tinha uma necessidade. Mas ainda assim, o pai foi fiel e justo para colocar ele na mesa, lavar os pés, dar uma roupa e prover para ele a necessidade que ele tinha, ensinando a ele que o lugar dele não era como um trabalhador na seara do pai, mas na mesa como um filho do pai. Cheguem para cá se você estiver morrendo aí. Aqui, ó. Pesado, pesado. Então nós precisamos deixar claro que o desejo de Deus não é que a gente seja servo para receber um pagamento no final do mês. Porque a gente às vezes tem essa mentalidade, né? A mentalidade do servo é a seguinte, ó, não mandei o recado que Deus te pediu para eu dar para alguém. Eu não fiz uma benfeitura hoje, eu não trabalhei na obra, eu faltei no culto. E aí Deus, como um senhor, ele vai, ó, jogar tudo na gente. Vai dar palmada. Deus é o barbudo velho, né? Tem um cajado na mão para dar pau na gente. Não, irmão. Ele é um pai de amor.
E olha o que Romanos 8 diz. Romanos 8, já estou acabando, viu? Para a gente tomar café daqui a pouco. Que eu estou na expectativa também de comer umas coisas diferentes hoje. Glória a Deus. Glórias, isso aí. Romanos, capítulo 8. Versículo 14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são servos de Deus. É isso que está escrito aí? São o quê? Filhos. E se eu sou filho de Deus, eu preciso parecer com Cristo. Porque, como Danilo diz muito, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente precisa entender que Deus é um pai de família, de uma grande família, com muitos filhos, e todos esses filhos têm quase uma mesma lata. Porque eles carregam o mesmo sobrenome. Porque é questão de identidade, é questão de natureza, não é questão de postura, comportamento ou serviço. Então é como se a família de Deus, o sobrenome fosse Mateus, Cristo. Valdir, Cristo. Esqueci seu nome. Vinícius, Cristo. Cleison, Cristo. Andressi, Cristo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu lembrei de sua pregação lá no Réveillon. E o Espírito levou o Filho de Deus para onde? Em Mateus capítulo 4. Para o deserto. Entende? E depois disso, o Espírito levou o Filho de Deus para onde? Para ser humilhado, escorraçado, chicoteado pelos homens. E depois disso, levou o Filho de Deus para onde? Para dar uma morridinha na cruz. E depois, levou o Filho de Deus para onde? Ressuscitou ele, para que ele subisse aos céus e se assentasse à direita de Deus, para governar para todos sempre. Aleluia. Aonde é que o Espírito de Deus deseja nos levar? Porque se nós somos filhos de Deus e precisamos ser parecidos com Cristo, nós precisamos percorrer o mesmo caminho que Jesus caminhou, que foi um caminho de martírio, de amor ao Pai, de sujeição ao Pai, de amor aos irmãos, de abnegar a sua própria vontade. Por isso que Filipenses capítulo 2 diz que mesmo ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, para servir os... E aí a gente vai voltar lá para o filho pródigo, já estou acabando. O pai honrou o filho, colocou um anel no dedo dele, cortou o cabelo do rapaz, botou esse penteado assim com a listrinha assim como estava daí. Deu um perfume novo, botou um sapatão. Eu gosto de perfume, viu? Ó, pai. Botou uma beca bonita. E aí falou, ó, vamos comer, vamos ceiar, vamos partir o pão. Só que aí aparece o filho mais velho. E aí no versículo 25 diz assim, ó, ora, o seu filho mais velho estava no campo e vindo, ao aproximar-se de casa, ele ouviu a festa, a música e as danças. E ele chamou os servos. Chamou os cabritos. Ele chamou os servos e perguntou, o que significa isso? E os servos disse, o teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho. O que é que era usado pelo sacerdote para purificar o pecado do povo no tabernáculo? Um novilho. O pai matou um novilho, que na lei representava a purificação dos pecados. Pelo amor de Deus, Jesus. E às vezes a gente vê Deus fazendo uma obra na vida de um irmão desse daqui, né? Que Mateus, irmão, a gente tem se regozijado por causa de tudo que ele tem um testemunho para contar hoje para nos fortalecer em fé. A gente vê Deus fazendo uma obra maravilhosa na vida de um irmão e a gente fica com ciúme. Eu já estou tanto tempo aqui e eu não subi um degrauzinho a mais.
Eu tô tanto tempo aqui, ninguém me honra, eu só fico lá graxeirando no chão, toda uma dor na lombar retada, e ninguém me vê, ninguém me honra. Deus meu, entende? Então, esse é um comportamento corrompido. O irmão mais velho chegou, chamou os servos, o pai matou um novilho que na lei representava a purificação dos pecados, tá certo? Porque recebeu o filho a salvo, e ele se indignou, se irritou, e não queria entrar em casa, ele bateu o pé. Eu vou entrar em nada, aquele desgramado daquele rapaz, pegou o dinheiro todo do meu pai, a herança do meu pai, fez um bocado de besteira, fez isso, fez aquilo, e agora tá aí em casa, charlando de roupa nova, que nada, rapaz. E aí o pai respondeu, eis que eu, e aí ele disse ao pai, melhor dizendo, eis que eu te sirvo há tanto tempo. Ó, eu te sirvo. Quem serve é o quê, irmão? É o filho, ou é o servo, ou é o escravo? Eu te sirvo há tanto tempo, e em nenhum momento eu transgredi o seu mandamento. Isso aqui é sério. Porque na perspectiva desse filho mais velho, ele andava retinho diante do pai. Não tinha nada a ser condenado, não tinha pecado nenhum. Ele era santo. Ele era irrepreensível. Mas mesmo acreditando ser santo, ele manifesta o próprio coração e diz, ó, velho, eu tenho ódio do meu irmão. Em outras palavras, eu queria que esse cara morresse. Aí ele continua. Eu nunca transgredi um dos seus mandamentos, contudo, você nunca mandou matar um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo este, teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, aquilo que eu falei lá mais cedo, matastes um novilho cevado. E o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. O recurso está disponível. A gente só precisa aprender a acessar. A gente só vai acessar o recurso do pai na mesa, irmão, no partir do pão, não com desejo só de ganhar ou de ser bem retribuído a partir daquilo que se faz. O pai tem recurso suficiente para todos os seus filhos. Paulo vai dizer que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então ele se indigna. Eu sempre tive com vocês, contigo, mas o senhor nunca mandou matar um cabrito. Mas esse seu filho vem, desperdiça os seus bens e você manda matar um novilho cevado. E o pai diz, no versículo 32, mas era necessário fazer uma festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e agora vive. Ele tinha se perdido e foi achado. Tem algumas teorias que fazem um paralelo dessa figura aqui, do filho pródigo, com a figura lá de José do Egito, quando José é vendido pelos seus irmãos como escravo, né? E aí os irmãos tramam um acontecimento drástico, pegam a túnica de José, sujam com sangue e vão para o pai Jacó. E aí diz, uma fera matou o seu filho querido. E aí anos depois, muitos anos depois, quem é que se encontra? José encontra com Jacó e vice-versa por conta do pão. Entende? Então tem alguns historiadores que fazem um paralelo dessas duas histórias que de fato são muito parecidas. Mas o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? A gente estava aqui, Cleison falou, né? Ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas além das ovelhas ouvirem a voz do pastor, para serem conduzidas para o aprisco seguro, a gente precisa entender que antes disso, nós como filhos, precisamos ouvir a voz do Pai e nos deleitar no Pai, porque nós como filhos, o Pai se deleita em nós. Por isso que em Mateus 4, quando Jesus é batizado, aí o céu se abre, o Espírito desce como uma pomba, a Bíblia diz que é ouvida uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, aonde está o prazer de Deus, irmãos? O prazer de Deus está no servo, que é bom e fiel, ou no filho? Está no filho. Então, se a gente tem dificuldade hoje
de adotarmos, tomar posse da identidade de filho de Deus, é porque está nos faltando o Espírito. Por que está nos faltando o Espírito? Porque Romanos 8 diz, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes espírito de adoção pelo qual clama a Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, se a gente tem dificuldade de entender que nós somos filhos de Deus e precisamos unicamente se relacionar com Ele como Pai, é porque nos falta o Espírito. Porque o que gera em nós a convicção de que somos filhos de Deus é o Espírito de Deus em nós, que testifica com o nosso Espírito e nos faz clamar, Abba, Pai. Amém, irmão? E eu queria sugerir nesse momento de a gente fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, e se aquilo que foi compartilhado nessa noite fez algum sentido ou tocou no seu coração de alguma forma, ore particularmente aí com o Pai, né? E de alguma forma exponha o seu coração a Ele, né? Eu trabalhei para Deus por muito tempo, e quando eu não recebia a retribuição que a minha expectativa tinha, eu me frustrava, eu me cansava, eu ficava injuriado. E o que é que isso gerava em mim? Pecado. Me afastava da mesa, me afastava da relação com o Pai e com os irmãos. Mas quando eu entendi que eu não sou servo, eu não preciso trabalhar para o Pai, eu preciso estar na mesa com o Pai. E por estar na mesa com o Pai, eu vejo o que o Pai faz e por ser filho, eu reproduzo aquilo que Ele está fazendo. É completamente diferente. É por isso que Jesus também diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Nós precisamos nos relacionar com o Pai e restaurar a nossa compreensão do paterno, porque Jesus, quando vem para a terra, ele não vem manifestar o poder de Deus. Por que ele não vem manifestar o poder de Deus? Porque ele se esvaziou do poder de Deus. Ele vem revelar o amor do Pai. Ele não vem manifestar o poder de Deus para resolver o problema da humanidade, embora ele curou muitos enfermos, expulsou demônios, ressuscitou ressuscitou os leprosos, né? Ressuscitou os mortos, limpou os leprosos. Embora ele tenha feito tudo isso, ele vem revelar para nós o amor do Pai. E se nós somos filhos de Deus, qual é a nossa missão no mundo? Revelar o amor do Pai, independente de como isso aconteça. Mateus vai revelar o amor do Pai de uma forma diferente do meu irmão Vinícius, que vai revelar o amor do Pai de uma forma diferente do meu irmão Cleison, e assim sucessivamente, porque Deus, ele tem uma multiforme graça, então ele se revela de formas diferentes. Então a gente tem que entender isso. A obra de Jesus na cruz não foi para resolver os problemas da nossa vida, mas foi para nos devolver a relação com o Pai. E nós só vamos nos assentar na mesa quando Ele voltar, se nós entendemos que somos filhos. Amém, irmão? Então fique à vontade aí para você orar do seu lugar, baixar sua cabeça, colocar seu coração diante do Pai. E quem sabe até dizer mesmo, eu tenho me relacionado assim com o Senhor, na perspectiva de que o Senhor faça por mim tal coisa, ou resolva o meu problema. Eu entendi o Evangelho dessa forma e eu tenho percebido agora que isso é um erro, porque não foi para isso que o Senhor me salvou. É na relação com o Pai que eu sou salvo. Então ore isso no seu lugar, né? Ore isso. E a cura para isso nada mais é do que o amor do Pai.
O amor do Pai é a cura que nós precisamos. E é em Cristo que o Pai revela o seu amor. Porque Deus amou o mundo que deu Cristo. Ó Jesus. Ó Jesus. Ó Jesus.